Bem, estamos chegando na lição número 10, a parte de sábado, que fala sobre alcançando os não alcançados. Não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo. Isso pode ser feito através do evangelismo. O verso da semana está em Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e a terra, não pode habitar em templos feitos por mãos de homem. Isso mostra a universalidade de Deus. E como Ele pode estar em todos os lugares, e como Ele domina todas as coisas, e pode se tornar, assim, uma pessoa, ou uma pessoa colocada dentro do coração de alguém. Como disse uma menininha, eu antes não tinha Deus no meu coração. E o diabo vinha e fazia o que queria. Agora eu coloquei Deus no meu coração. Deus é tão grande que está no universo inteiro. E Deus é tão amoroso que cabe no meu coraçãozinho. Antes eu fazia tudo de errado. Agora, quando o diabo vem me tentar e bate no meu coração, Jesus atende a porta. E o diabo fala: opa, desculpe, bati na porta errada. E saí em uma grande carreira. Jesus Cristo está no meu coração. E isso é o evangelismo, é a missão de salvação. Colocar a Cristo nos diversos corações. Há corações que nunca ouviram falar de Jesus. São corações não alcançados. Quando João Wesley estava indo para a África pregar aos selvagens, um irmão da sua igreja disse: pastor Wesley, o senhor é doido? O senhor está indo para a África pregar no meio dos selvagens? O senhor nem sabe se eles vão entender sua língua, se eles vão entender o que o senhor vai falar. O senhor é uma bênção aqui na nossa igreja, aqui nessa cidade. O senhor poderia ganhar centenas de pessoas pregando o evangelho aqui. O que o senhor vai fazer se enfiando no meio do mato? Então o pastor João Wesley disse: olha, a Bíblia diz que eu tenho que pregar o evangelho a todo mundo. Se a Bíblia é certa, eu tenho que fazer o que Deus está me pedindo. Se a Bíblia estiver errada, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu creio que a Bíblia está certa. João Wesley foi para o meio do selvagem e levou milhares de pessoas aos pés de Cristo. Alcançou os não alcançados. Há pessoas que não ligam para a salvação, mas aqueles que têm um pouco de bom senso sabem que cuidar da própria alma, da vida eterna, da sua salvação é algo muito importante. Quando o Titanic estava naufragando, o Titanic, que tinha assim, centenas de metros, tanto de altura como de largura e também de comprimento, era chamado navio insubmersível. Quando ele bateu naquela rocha, naquela noite fatídica, o capitão Smith mandou que todo mundo fizesse uma fila e entrasse nos botes salva-vidas. Infelizmente, não havia lugar para todos. Foi feito um sorteio para que as pessoas pudessem entrar nos botes salva-vidas. Como o navio era insubmersível, nunca poderia afundar, os engenheiros disseram o seguinte: não é preciso colocar tantos botes salva-vidas. O planejamento de segurança é que houvesse 200 botes salva-vidas ao lado do Titanic, pendurados para uma emergência. Mas eles diziam: nem Deus pode afundar o Titanic. Quando o navio bateu naquela rocha no meio do mar e abriu aquele rombo de mais de 30 metros de diâmetro, e a água entrou para dentro do navio, as pessoas começaram a perceber que o Titanic ia afundar. O capitão Smith procurou em todos os camarotes para ver se havia alguém ainda que poderia ser salvo. De repente, um idoso, uma senhora, uma criança, encontrou um homem deitado numa cama. Enquanto a água entrava por baixo da porta, já estava quase na altura do colchão. O capitão Smith disse: moço, o senhor tem que sair daqui e ir embora para o bote salva-vida. Ele disse: o bote salva-vida? Capitão, no meio dessa noite, o senhor quer que eu entre num barco salva-vida e fique boiando no meio do mar, ou pule na água e morra congelado? Não, capitão. Eu gastei todo o meu dinheiro para essa viagem. Eu não vou sair daqui. Eu vou morrer junto com o Titanic. Apesar dos rogos do capitão Smith, aquele homem ficou deitado na sua cama e foi para o fundo do mar com o navio Titanic. É incrível que uma pessoa rejeite a salvação, mesmo tendo a disponibilidade de se salvar. Acontece com muitos hoje em dia, pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem nada da salvação, muitas vezes rejeitam porque não tem nenhuma outra esperança no coração. Após a ressurreição de Jesus e subida ao céu, Saulo de Tarso perseguiu a igreja e foi chamado e transformado por Deus. Ele seria o apóstolo dos gentios, pregaria a judeus e gentios. Ele andava por todos os cantos, não perdia uma só oportunidade de pregar, falar de Jesus Cristo a todas as pessoas. Um dia ele foi até a Grécia, chegou na cidade de Atenas, que era chamado o berço da cultura mundial. Ali era o berço da idolatria. Eles tinham mais de 600 deuses. Havia um lugar chamado Panteão, onde havia muitas estátuas e pessoas venerando, adorando, fazendo penitência para aqueles deuses representados por aquelas estátuas. Paulo ficou impressionado. Ele queria pregar aos judeus e gentios na sinagoga,
mas ele assim, foi vencido pelo rogo do seu coração de pregar às pessoas que nada conheciam de Deus, nem de Jesus o Salvador. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 235, ela escreveu o seguinte: apesar de Paulo estar em Atenas e pregar aos judeus e religiosos na sua sinagoga e nas praças, a sua principal obra era levar as boas novas da salvação aos que não tinham nenhuma concepção de Deus e de Jesus Cristo em salvar a raça caída. Paulo se apaixonou para, assim, salvar os não alcançados. Ele poderia ficar tranquilo pregando aos judeus que conheciam profecias messiânicas e assim por diante, e Paulo os convenceria com a habilidade que ele possuía e com a sabedoria das escrituras sagradas e daquilo que os profetas haviam dito. Paulo convencia facilmente qualquer judeu, mas quando ele viu aquele povo adorando aquelas estátuas, ele ficou com o seu coração enternecido, ou seja, ele sentiu que aquele povo precisava de Jesus como Salvador. Por isso, ele se apaixonou pelo trabalho entre os gentios. É o que vamos estudar essa semana. Um comentarista falando sobre a questão de se pregar o Evangelho, e muitas vezes fazer o que Paulo fez. Paulo de imediato ele não discordou dos atenienses, ele concordou, mas depois ele contornou. Então ele disse assim, o que Paulo fez é semelhante ao que os biólogos eles estudam e explicam. Eles dizem assim: se você estiver numa montanha e você vê duas cabras que se dirigem para uma ponte, muitas vezes as pontes são tão estreitas que só cabe uma cabra, uma de frente para a outra. Sabe o que elas fazem? Elas não têm por onde passar, só cabe uma de cada vez. Então a natureza dotou as cabras de um instinto de sobrevivência. Uma cabra se deita e a outra passa por cima, e as duas seguem ilesas, cada uma para o seu destino. Ele diz: talvez nós tenhamos que fazer como essas duas cabras. Quando encontrarmos alguém que tem opinião diferente, concorde de imediato, depois você contorna e explica para a pessoa. É assim que se faz uma abordagem bem feita no evangelismo. Por isso o apóstolo Paulo ele fez isso, concordou com os atenienses, depois contornou e explicou quem era o Deus do céu e Jesus o Salvador. Vamos nessa semana estudar sobre isso. Deus nos abençoe, possamos entender tudo que Deus quer nos ensinar na questão de alcançar os não alcançados. Tenha um feliz sábado até o final. Deus abençoe e um amor semana.